Pronto, então, bom dia, Bom dia. pessoal. A gente está aqui para fazer essa live aqui, esse bate-papo sobre o programa das 25 distinções-chave da CNV, né? E a ideia é ser mesmo um bate-papo. A gente quer falar um pouquinho sobre o que a gente está programando, planejando, né? O que a gente está pensando para esse programa e ouvir vocês também, tirar dúvidas, saber, né? O que vocês querem saber sobre o programa. Então, quer falar? Eu também tô animado da gente estar tendo essa oportunidade de conversar um pouco, principalmente porque esse programa que a gente está propondo, ele é um programa anual, é um programa de longa duração, e eu gosto de... a gente já tem conversado com as pessoas bastante, mas eu gosto de oferecer bastante oportunidade para as pessoas poderem saber mais antes. Eu vejo que tem às vezes uma tensão assim de será que eu assumo um compromisso de um ano? Será que não? Como é que é isso? Então tem uma coisa de querer apoiar, aliviar esse peso que às vezes pode estar aí presente e trazer mais clareza, motivação para quem está com vontade de fazer esse mergulho com a gente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Yuri, e eu e a Sandra, então, a gente está com esse sonho já faz tempo de fazer um mergulho mais aprofundado nas 25 distinções-chave. Nós fizemos um formato desse tema, que foi um formato de um mês, e foi meio que inspirado em formatos que a gente já participou com instrutores, colegas nossos, amigos nossos, e até a gente adotou um pouco algumas coisas da estrutura deles, outras a gente mudou, que era essa ideia de como é que a gente dá em um mês, dá conta das 25 distinções-chave, é impossível. Então a gente fazia uma seleção, sorteava a cada encontro entre onde as pessoas tinham maior interesse, e aí tratava daquelas distinções que o pessoal escolhia, fazia uma eleição. Mas aí ficou uma sensação de um gostinho de quero mais, uma coisa assim de, poxa, mas não deu conta de quase nada das 25 distinções, e a gente também achou que foi muito curtinho no sentido do tempo de integração, de trabalhar cada uma das distinções. Então, daí nasce essa vontade de criar bastante espaço, né? Fazer um programa anual, né? Mais ou menos por aí. A ideia do programa anual é para formar mesmo uma comunidade de prática, né? Para a gente poder realmente estar caminhando junto e aprofundando mesmo. Então, eu quero falar um pouquinho das distinções, que são essas 25 distinções, né? São distinções que o Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta, e o Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, consideram que são 25 distinções básicas que apoiam a gente a compreender e realmente integrar o paradigma da CNV, o paradigma que a comunicação não violenta está propondo. Então, esse paradigma, essa transição, né, de um paradigma de dominação, de imposição, de um paradigma que é ganha-perde, eu tenho que, de obrigação, para um paradigma de parceria, de cooperação, de ganha-ganha, né, que é o que a CNV está propondo. E essas distinções, essas 25, elas ajudam a gente a compreender onde que estão esses paradigmas na nossa vida, na nossa vivência interna, na nossa vivência no dia a dia, que muitas vezes a gente não percebe. Então, elas são, e normalmente nos níveis iniciais, né, de aprendizado da comunicação não violenta, inclusive o que está no livro, cadê o livro? Não está aqui agora, o livro amarelo, né? O primeiro livro que foi traduzido aqui para o português, o livro de comunicação não violenta, ele mostra lá 4 distinções, que às vezes, e que no livro está também como 4 passos, né?
que é os fatos observáveis, sentimentos, necessidades e pedidos, que a gente pode pensar em 4 passos, mas eles são, na verdade, 4 distinções. Então, a gente saber distinguir o que são fatos observáveis de julgamentos, inferências, interpretações, análises, distinguir o que são sentimentos de não sentimentos, ou pseudo-sentimentos, ou pensamentos, julgamentos, análises, inferências também, né? E distinguir o que são necessidades humanas universais de estratégias, que são as formas concretas de atender essas necessidades, esses valores humanos que são mais abstratos. E os pedidos, a distinção entre pedidos e exigências, né? Quando que eu estou realmente fazendo um pedido e deixando espaço para cocriação de estratégias que incluem todo mundo, que atendem às necessidades de todos, ou quando eu estou exigindo que vai atender só a minha necessidade, pronto, acabou, não me importa a necessidade do outro. Então, essas são as 4 distinções iniciais que normalmente a gente aprende no começo da comunicação não violenta, né? Mas aí tem 25 que o Centro Internacional de Comunicação Não Violenta considera essenciais para a gente estar realmente integrando esse paradigma e que ajudam a gente. Então, a gente estudar elas ajuda a gente a estar percebendo e experimentando. Então, a ideia é que não seja só um programa teórico, né? Não é que a gente vai sentar e só estudar teoricamente, mas a gente vai estudar e experimentar, vivenciar, perceber na nossa vida como é que eu vivo essas distinções na minha vida, né? E uma outra coisa que eu queria falar. Quer falar algo? Fala alguma coisa você, depois deixa eu anotar aqui para não esquecer alguns pontos que eu gostaria de falar. Talvez valha a pena mencionar também sobre como, eu não sei se você mencionou isso, mas no processo de certificação do Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, você chegou a falar? Não falei. É ali que muitas vezes surge pela primeira vez na caminhada das pessoas, às vezes pegas de surpresa, as 25 distinções-chave, que são uma das etapas de trabalho pessoal é desenvolver um trabalho em torno das 25 distinções e apresentar ou fazer alguma coisa com ele dentro desse processo de certificação. Então, tem algo até formal que está presente ali nesse processo. Ele é um processo que é uma mescla, né, entre processo formal e informal, porque é muito difícil conseguir mensurar a transformação pessoal que a pessoa passa. Então, tem muito de uma relação de confiança com o assessor, né, com a pessoa que está acompanhando, e a avaliação, será que a pessoa está pronta para ter essa certificação conferida. Mas eu queria mencionar que isso está presente ali, e aí tem uma questão interessante, exatamente de como cada uma dessas distinções, quando a gente pensa elas além dessa forma mais reduzida e eu acho que bem básica de entender, por exemplo, as 4 distinções fundamentais como 4 passos, seria meio que um ponto de entrada, uma chegada na comunicação não violenta e um início de prática, né? E é um início e é uma estrutura muito importante na comunicação não violenta, mas se ela não tiver apoiada por uma transformação do olhar e da presença, fica uma forma meio vazia, né? Ela muitas vezes não consegue tomar a plena potência da vida que ela pode ter. E aí, então, tem um dos aspectos que eu quero falar é de uma mudança no pensamento de um modelo binário para um modelo de complexidade, né? Muitas vezes, quando se pensa as distinções, imediatamente tem um sequestro que acontece dessa estrutura, porque a gente é muito treinado dentro de um paradigma de pensamento binário. Então, se pensa as distinções como ou uma coisa ou a outra.
mas o convite que o Marshall Rosenberg faz e que eu tenho aprofundado nele cada vez mais na minha caminhada e na minha forma de olhar, é que cada uma dessas distinções é um convite para reflexão. E é como se uma porta se abrisse para uma percepção mais ampliada do que mais está ali, né? Não são só os dois elementos, não é exatamente um pensamento binário. E dependendo da distinção, é um contínuo, dá para ir para um lado, dá para ir para um outro. Então, tem maneiras diferentes de pensar e trazer um maior grau de complexidade, né, para o entendimento. E o que a gente quer criar, então, na nossa estrutura, no nosso processo, é espaço para poder explorar isso mais. Então, é essa a intenção, de poder mergulhar nisso, e não só racionalmente, mas levar para o dia a dia, levar para as experiências, aí trazer de volta e conversar sobre que aprendizados e insights aconteceram e tiveram, e isso apoiar na integração. Então, essa questão da integração e da vivência é super importante, né? Isso que o Yuri estava comentando do processo de certificação, não é um estudo racional, apenas teórico, né? Mas é como é que eu vivencio na minha vida isso, né? Como é que eu integro esse paradigma que a CNV está propondo, como é que eu vivo na minha vida, que transformações aconteceram ou estão acontecendo, como é que eu estou experimentando vivenciar esse novo, entre aspas, né, esse paradigma diferente, assim, né? Em que aspectos eu estou conseguindo experimentar, viver ele, e em que momentos eu não estou, e o que pode me apoiar, né, a ir transformando aos poucos. Então, essa é a ideia é no que essas 25 distinções apoiam, e a ideia do nosso programa, a estrutura dele, né, concreta, ele vai ser da seguinte maneira: a gente vai gravar vídeos de cada uma dessas distinções, né? A gente vai ter 25 encontros ao longo do ano. Eu ia falar presenciais, mas não é presenciais, é ao vivo no Zoom, né? 25 encontros sobre cada uma das distinções, e antes de cada encontro, a gente vai gravar um videozinho falando daquela distinção. Então, vai ter 15 dias entre uma distinção e outra, a gente vai mandar o vídeo com antecedência, né, o vídeo do próximo encontro, para as pessoas já começarem a pensar sobre aquela distinção, e também a gente vai propor atividades e vivências, como que para a pessoa começar a prestar atenção no dia a dia dela, experimentar algumas coisas em relação àquela distinção específica, para quando a gente chegar no encontro, aí a gente conversar a respeito, tá ali elaborando junto, né? Como que aquela distinção tá sendo vivida. E então isso vai acontecer ao longo do ano com cada uma das distinções. Além disso, a gente vai propor também, então vai formar meio que uma comunidade de prática mesmo. A gente vai propor duplas de empatia, então as pessoas vão poder estar se encontrando em duplas nesse meio tempo, né? Para ir se apoiando mutuamente, e pequenos grupos também de prática, pequenos grupos base. E isso é para quem quiser, né? Então, além das sugestões de atividades individuais, também a gente sugere, né, a formação de duplas de empatia e de pequenos grupos, além dos encontros com a gente e dos vídeos gravados sobre cada distinção que a gente vai trazer. Então, mais ou menos é essa estrutura, né? Esqueci alguma coisa? Não, acho que é isso. A ideia também... Você quer falar mais alguma coisa? Não. A ideia também de ter os grupos e as duplas é porque, na nossa experiência, a gente tem notado como o processo de aprendizagem é muito apoiado quando não é feito na solitude, na solidão. Quando tem a opção de estar caminhando junto, ombro a ombro, de estar tendo práticas, às vezes estruturadas até, e momentos de praticar essa maior presença e a troca sobre as experiências, do que está acontecendo, e dúvidas e coisas, dificuldades, até essa coisa de poder compartilhar a tremenda dificuldade que está tendo com alguém, e aí poder ver outras pessoas tendo dificuldades parecidas ou outras também, mas cria essa coisa de
maior resiliência, maior companhia, maior força para olhar para essas dificuldades como um processo de aprendizagem natural. Não tem nada, eu queria dizer normal, né? Mas essa coisa do eu sou normal, que alívio que traz quando eu não me sinto o único que tem um problema e todo mundo consegue lidar perfeitamente com tudo. Que como é gostoso estar junto, né? Caminhando, essa companhia, esse senso de apoio. E eu queria também dizer que a gente está querendo também trazer um senso de que não existe muita linearidade na maneira que essas distinções costumam se apresentar. Então, o que na minha experiência eu tenho notado é que muitas vezes essas distinções-chave elas são interconectadas entre si. Quando tem uma em pauta, normalmente tem uma série de outras que estão imediatamente conectadas e tendo influência naquela circunstância ou situação que está sendo trabalhada. Até que eu quero tentar trazer talvez uma outra distinção aqui para a gente só comentar um pouquinho e ver, assim, experimentar um pouquinho do que a gente está falando, né? Falar um pouco sobre isso. Mas então, provavelmente, a cada encontro vai ter uma distinção-chave que está mais em foco, mas a gente vai também ver como ela se relaciona e conversa com outras distinções que amplia o sentido, né? Que amplia como esses entendimentos se apoiam e se complementam na transformação do olhar. E uma última coisa que eu quero dizer é que muitos desses aprendizados são aprendizados que impactam muito na qualidade de presença, na maneira, inclusive, como eu sinto no meu corpo a minha experiência de uma situação. Quando eu começo a considerar uma distinção-chave, tem alguma coisa que muda na minha disposição no corpo, eu consigo sentir diferenças e tem essa profundidade, então, de impacto que a gente não está querendo manter isso só numa conversa racional, a gente está querendo trazer isso para essa, né, incorporação, acho que não existe embodiment. Corporificações, isso, né? Uma última coisa também é sobre a ideia de comunidade, é que justamente a gente está, o que a CNV está propondo é a gente transitar desse paradigma ganha-perde, ou de imposição, ou de dominação, que está muito conectado com uma coisa individualista, né? E um paradigma de parceria, um paradigma de cooperação, não dá para fazer isso sozinho, é algo que a comunidade tem a ver com isso também, né? A gente experimentar em comunidade, está vivendo esse paradigma de parceria, de cooperação. Então, de interdependência. Uhum. Sérgio, você quer falar? Pode falar. Eu queria fazer só um comentário, espero que agregue alguma coisa para vocês, que quando eu fiz o curso de introdução com vocês, eu tinha feito antes um curso com a Juliana Matsuoka, da Criando Pontes, e depois eu fiz um outro curso com ela. E tanto no curso de vocês quanto no dela, aquela questão de sentimentos e pseudo-sentimentos, para mim, foi uma dessas distinções chaves, que mexeu bastante comigo e me mostrou como que eu estava confuso com relação a uma série de coisas. Então, quando você fala que tem 25, aquela já deu, assim, bastante trabalho na minha cabeça e no meu coração, né? Quando você diz que tem 25, porque eu pude ver que eu sempre chamei de sentimentos um monte de palavras que eram só acusações. Basicamente, foi assim, a grande sacada que aconteceu comigo. E aí eu tive que reescrever, eu tinha um dicionário de palavras-sentimentos, que eu tinha escrito algumas coisas, né? Para identificar alguns sentimentos. E realmente eu pude perceber que haviam poucos sentimentos e muitos pseudo-sentimentos que serviam para, não para perceber como eu me sentia e a necessidade que me faltava, mas sim que eu estava muito disposto a acusar um monte de gente pela minha infelicidade. Foi assim, a grande sacada que lá no curso de vocês e depois em outro curso também, caiu para mim. Então, eu acho que como a gente vive num mundo imerso em toda essa questão de violência, dominação, disputa,
autocentramento e tudo mais que a gente vê enquanto cultura, né? Realmente tem muita coisa que nós precisamos ter bem claro para mudar não só de paradigma, mas mudar de proposta de vida, né? Nos relacionamentos. Então, eu acho que, para mim, isso foi um ponto-chave, para não chamar de distinção-chave, muito importante durante o nosso curso, né? Eu parar de querer apontar o dedo para os outros na hora que eu queria olhar para mim, né? Era uma coisa até esquisita. Mas é isso. Muito legal, muito Sérgio. Bom. Grata por trazer essa... E é muito legal ver exatamente como estão... a proposta do Marshall das distinções, ela tem a ver com conseguir contribuir para as pessoas perceberem mais onde conceitos que se confundem têm maior risco de contribuir para a desconexão. Quer dizer, quando eu misturo sentimentos com essas outras palavras que são os pseudo-sentimentos, não sentimentos, outras coisas, mas que culturalmente eu aprendi a usar como sentimentos. Eu não sei, eu realmente não sei. No paradigma, se eu fui socializado assim, eu não sei, aí eu misturo. E ele convida a separar e ver o que acontece e como essa distinção desses conceitos ajuda a criar maior possibilidade de conexão. E cada uma das distinções tem uma dimensão disso, né? E tem outras dimensões, porque tem essa dimensão, claro, então, de contribuir para a conexão, de que eu evitar estar acusando a outra pessoa e realmente expressar meu sentimento genuíno, pode mover empatia entre os dois. É uma autenticidade que pode criar mais entendimento. E, ao mesmo tempo, ter essa coisa também de mudar a minha percepção da minha relação com a outra pessoa e a responsabilidade do meu sentimento, a relação que ela tem com a minha necessidade, a autonomia que eu tenho de cuidar de mim em muitas situações, e como eu estou pensando o outro, né, essa coisa da culpa, como reproduz, tem todo um paradigma gigante atrás de separação, de culpa, de certo e errado, de bom e mal, que estão totalmente inseridas só dentro dessa distinção, que, se desconstruída o suficiente, tem várias camadas, né, onde ela está transformando o olhar, o pensamento. E é tão interessante, né, porque às vezes eu estou pensando, assim, eu posso estar pensando assim, eu quero viver esse paradigma de parceria, eu quero ter essa visão de mundo de que ganha-ganha, né? Que as coisas sejam boas para mim e para o outro também, a gente encontrar formas colaborativas que esteja bom para todos. E aí, sem querer, eu estou reproduzindo um outro paradigma que não é o que eu gostaria. Por exemplo, né, usando essas palavras de sentimentos, de não sentimentos, ou pensando que o outro é responsável por mim, pelas coisas que acontecem comigo, pelos meus sentimentos, ou por atender às minhas necessidades. Então, eu acabo reproduzindo esse paradigma de dominação, um ciclo de violência, sem querer, porque eu não estou atenta. Essas coisas, elas parece que é como se estivesse tão dentro do meu DNA, né, ou de nós todos, talvez, é uma coisa tão... que a gente cresceu a vida toda com isso, então essa transformação não é assim de uma hora para outra. Eu devo pensar, nossa, olha que legal, com certeza, a cooperação é muito melhor do que a imposição. Mas aí, na hora de eu estar me relacionando com as crianças na minha vida, com os meus companheiros de trabalho, com o marido, com o filho, namorado, esposa, eu sai aquilo que eu estou acostumada. E aí é aí que essas distinções ajudam a gente, né? Como é que a gente consegue aprofundar um pouco mais e perceber onde é que eu estou reproduzindo, mesmo que sem querer, isso que eu estou querendo transformar. Eu gosto, eu sempre já falei várias vezes dessa coisa do jogo de tênis e de frescobol, mas não sei se todo mundo está aqui, talvez não tenha ouvido, mas é uma analogia que eu acho muito legal, que é um texto do Rubem Alves, que ele fala de que tem relações que são jogo de tênis e tem relações que são jogo de frescobol, né? No jogo de tênis, uma pessoa está querendo ganhar da outra, então você quer acertar o ponto fraco do outro, está querendo mostrar que o outro
né? Na relação onde o outro está errado, onde o outro falhou, o outro é culpado, eu tenho que ganhar e o outro perder. E no jogo de frescobol, também são 2 jogadores, 2 raquetes, uma bolinha, só que a intenção é cooperação, é fazer o outro acertar, a gente está jogando junto, né? E aí, para mim, eu fico pensando assim, nossa, eu treinei a vida inteira a jogar tênis. Eu aprendi na escola, eu aprendi na minha família, com os meus pais, com irmãos, com todo mundo, amigos, e o jogo de tênis é o que eu sei jogar melhor. Agora eu quero jogar frescobol. E aí eu começo a jogar frescobol, mas aí, sem querer, quando eu vejo, eu dou uma cortada, assim, para fazer o outro errar, né? Então, é esses momentos aí que é os pontos, né? Onde é que eu... como é que eu faço para jogar cada vez mais frescobol? Não no sentido de tem o quê, né? Mas quando eu dou essa cortada também, eu me acolher, por que eu estou dando essa cortada? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Uma coisa de estar mais fazendo escolha consciente, de estar mais consciente, prestando atenção de automático. onde está vindo a minha ação e não de um automatismo, de estar vindo mais daquilo que eu quero, né, de um autocuidado. E também acolher que, mesmo quando é o automatismo, você está tentando cuidar de alguma coisa importante para você. Que você tem não é que você não está querendo se pôr para baixo, mas assim... Isso. Só que às vezes... Entender por trás e talvez achar formas melhores. Formas melhores de agir, porque não necessariamente aquilo que eu estou fazendo está tendo os resultados que eu gostaria. Então, eu quero fazer diferente para ter outros resultados, mas não consigo, muitas vezes, né? Como é que eu posso fazer para cada vez conseguir mais, ter os resultados melhores, atender mais às minhas próprias necessidades, né? E isso talvez se relaciona também com a questão de olhar para essa diferença entre o paradigma de dominação e a transição que a CNV propõe apoiar para um paradigma de parceria, né, de dominação para parceria, de não reproduzir nesse binário, dominação e parceria, e nenhum dos binários também das distinções, sem querer reproduzir o binário de bom, mal, certo e errado. Mas a ideia de olhar o paradigma de dominação, ele é a melhor estratégia coletiva que a humanidade conseguiu desenvolver até esse ponto. E a ideia, o Marshall ele sempre convida, ele fala que a CNV ele é um processo de cada vez escolher melhores estratégias, né? A ideia de cada vez escolher melhores estratégias significa cada vez escolher melhores estratégias que atendam um maior número de necessidades, que incluam mais necessidades. Então, tem algo de que, eu normalmente, seja lá qual foi o meu processo de socialização e o que eu estou fazendo hoje, é o melhor que eu sei fazer. Isso não quer dizer que esse meu melhor está atendendo todas as necessidades que eu gostaria que atendesse. E talvez eu nem estou ciente. Muitas vezes, quando a gente está tratando também de relações de poder, de questões de privilégio, do tipo de falta de percepção que às vezes tem da posição de privilégio, eu nem sempre sei de todas as necessidades que não está atendendo o tipo de estratégia. Conforme eu vou me conscientizando mais, eu vou me abrindo, percebendo, ouvindo mais elementos do sistema no qual estou inserido, eu vou me conscientizando mais de quantas estratégias que eu aprendi até agora elas estão limitadas e elas estão causando talvez até ferimento. Então, como eu faço para melhorar as estratégias, né? Estratégias que sejam mais inclusivas, que atendam mais necessidades. Então, o olhar para o paradigma de dominação, a gente não quer também trazer nenhum tipo de esse paradigma mal, ruim, não sei o quê. É o melhor que as pessoas souberam desenvolver, que nós todos, como coletivo, soubemos desenvolver até aqui para cuidar da nossa sobrevivência, literalmente. Mas a pergunta tem tantas necessidades que não estão sendo atendidas, e como a gente faz para começar a se mover, para ouvir mais, para como dá para melhorar, né? Isso. Como pode melhorar. Estou vendo que o Pedro chegou aqui. Oi, coisa? Pedro, tudo bom? Alguém gostaria de falar, perguntar? Sérgio, diga. Não quero monopolizar aqui, mas eu vou aproveitar uma coisa que o Yuri acabou de falar, que também era um drama para mim, assim, drama de consciência, né? Quem sabe esses 25 aí ajudam a minorar dramas de sofrimento de consciência.
mas é o seguinte, o modelo assim, de dominação ou de aproximação, de um convívio melhor, não sei como chamar, mas é o que você falou. Ele não é mal em si, né? Isso aqui é mal, então eu vou abandonar porque isso aqui é mal. Senão eu volto naquele pensamento binário, né? O que eu vejo é assim, esse tipo de estudo, pelo menos para mim, ele me dá clareza de que determinadas escolhas geram determinadas consequências. Então, esse modelo não é mal, mas esse modelo gera determinadas consequências. E, às vezes, são consequências que eu não desejo, que não está, assim, no meu íntimo como uma escolha de vida, como uma opção, como uma missão. Eu nem sei como dizer, pode ter até uma questão espiritual aí, né, também. Então, eu acho que perceber que determinadas escolhas me levam para determinados lugares, por exemplo, uma relação de dominação gera determinadas consequências, era isso que eu queria falar. E muitas vezes essas consequências não são coisas que eu claramente escolheria como a minha vida, eu quero a minha vida assim, sabe? Colocar isso entre aspas. E muitas vezes eu estou vivendo uma vida que não é a vida que eu escolhi por esse automatismo que vocês relataram, né? E há outras escolhas. Então, eu também tento tirar assim, não é bom nem ruim, é que essa escolha leva para cá, e essa outra escolha leva para lá. Então, eu acho que essa clareza, ela tem um quê de libertador, assim, para nós, e eu admiro muito pessoas que, às vezes, eu percebo que têm essa clareza profunda, né, dentro de si. Então, as escolhas delas são, né, eu gosto de paz, então, mesmo que eu seja agredido, eu não respondo na mesma medida, porque a minha escolha é paz. A minha escolha é harmonia, a minha escolha é compaixão, por exemplo, né? Então, eu acredito que tem essa força, né? Essa força você saber que uma relação de dominação, de opressão ou violenta, ela vai gerar uma série de consequências que muitas vezes nem tão claras para nós, né? E que, mais importante, há outros repertórios, né? Existem outros repertórios para serem escolhidos, que vão levar para outros lugares. Eu sinto dessa forma e acho bem interessante, assim, buscar isso para não jogar, até para não jogar tênis pensando que está jogando frescobol. Uhum. Legal, legal, obrigada, Sérgio. Ter mais consciência, ter mais consciência traz mais liberdade, né, de escolha, mais liberdade, mais opções e mais liberdade. Legal, grata por trazer. Alguém mais gostaria de falar? Tem alguma pergunta sobre o programa? A gente não chama de Não é curso exatamente estranho, um né? curso, é uma investigação em comunidade, né? A gente Isso. vai pesquisar juntos como essas distinções vivem em cada um de nós. Tem como dúvidas e coisas desse tipo sobre o que nós vamos fazer, como vai ser? Tem alguma coisa que surge dessa esfera? Senão a gente também pode continuar falando de mais coisinhas aqui, de repente brincar com uma outra distinção. Tem a Gabriele, diga. Bom dia, eu estou olhando aqui o programa, né? Eu entrei meio de surpresa, assim, nem tinha visto antes ainda, e estou elaborando aqui, entrando em contato com a proposta pela primeira vez. O que me preocupa é mais a questão de assiduidade, assim, de conseguir manter esse compromisso de um ano, né? Eu estou vendo que são encontros quinzenais, e tem muita coisa da minha vida que não está definida assim, para o próximo ano, então é uma preocupação que eu tenho assim, nesse sentido. E daí eu queria entender um pouco mais esses momentos síncronos, assim, como que vocês vão atribuir uma frequência mínima, tem uma variabilidade disso, ou esse material fica guardado para acesso posterior? Como é que funciona também essa questão? Obrigada. Legal. Obrigada pela pergunta, Gabriele. Assim, a gente vai
vai ter os encontros síncronos, quinzenalmente, né, de 2 horas, sábado de manhã, nesse horário que a gente está aqui, né, das 10, na verdade é das 10 ao meio-dia, e a gente vai gravar os encontros, então quem perder um encontro ou outro pode assistir as gravações depois, né, além de ter os vídeos gravados que a gente já vai ter entregue antes. Só repetindo isso, que a cada encontro vai ter um vídeo que a gente vai enviar antes do encontro, e aí vai ter também o vídeo do encontro. Isso, a gravação do encontro. Então, quem perder vai poder acessar depois, né, assistir depois, além das práticas que quiser tá fazendo em dupla e sozinho e tal, né. Sobre certificação, é a certificação da participação da pessoa. Então, no certificado vai estar, teve o programa teve X horas de duração, tantas horas síncronas, tantas horas assíncronas. E aí, a participação nas horas síncronas, o Centro Internacional de Comunicação Não Violenta leva, como se diz, reconhece as horas síncronas cursadas com algum instrutor certificado. Então, o Yuri é o primeiro instrutor certificado aqui no Brasil, né, do Centro de Comunicação Não Violenta. Eu estou também para receber minha certificação. Então, todos os cursos hoje feitos com o Yuri são reconhecidos, esse número de horas síncronas é reconhecido pelo Centro Internacional. Então, assim, o certificado é de acordo com a participação da pessoa, né? E as horas síncronas vão ser reconhecidas pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta. Acho que é isso, né? Uhum. Ficou mais claro? Tem uma pergunta que surgiu aqui também, que tem um pouco a ver, se tem algum material de apoio, mesmo que simples, de quais são as 25 distinções, alguma descrição, exemplo de cada uma agora, ou será criado antes de cada aula? Não, antes de cada aula, a gente vai mandar esse material, esse vídeo sobre a distinção e alguma coisa, talvez alguma coisa escrita também, né? Uhum. Em inglês, consegue encontrar, talvez na internet, se você procurar lá no site do Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, dá para encontrar alguma coisa, mas não é uma coisa assim fácil de achar, né? Não tem muita coisa. Em inglês tem alguns, porque é mais um processo de pesquisa mesmo, autopesquisa, né? Da gente ir investigando isso. E cada instrutor faz o seu processo. Tem uma coisa que é interessante também de colocar, que a tentativa sempre foi a tentativa de trazer cursos, práticas de comunicação não violenta, principalmente esse formato mais pontual, né, de um dia, alguns dias seguidos, que são os formatos mais clássicos. Eles são tentativas de trazer para a pessoa um momento de virada de chave, de entendimento, mas eu nunca vi uma pessoa realmente aprender a integrar a comunicação não violenta no curso. O que a pessoa faz, todas as pessoas que eu conheço que começaram a viver mais intensamente das transformações e vivenciar, foi na vida. E a tentativa também desse formato é de fluir mais e se integrar mais em como é que a gente consegue ter essa inserção acompanhando a vida, né, vivendo. E podendo ter os espaços, tanto individual, em dupla, em pequeno grupo e no grupão, tá tendo essa dança entre esses diferentes espaços de oportunidades de tanto compartilhar o que está vivendo, ver o que os outros estão vivendo, intensificar essa reflexão, essa coisa de como é que é caminhar e estar vivendo nesse grande laboratório que é a vida, na realidade. Em companhia. Em companhia, e se dar conta também das próprios insights e transformações que vão se aprofundando na realidade ao longo do tempo, né? Tem essa coisa, às vezes tem muito fenômeno importante que acontece em curso, que é muito legal, assim, virada de chave, coisas assim, são super bacanas, mas a integração mesmo é ao longo de anos, literalmente. Então, na realidade, esse curso proposto, esse programa proposto de 1 ano, é curtinho, ele não é longo. Quando eu olho assim para trás, como é que tem sido a minha jornada, eu estou pensando, nossa, tem coisas assim que
levam anos, para né? digerir, para metabolizar, para começar a sentir um pouco mais de familiaridade e de menos esforço de daquilo estar comigo. Assim, então, eu tô aqui questionando, a gente fica falando também desse programa como, é um programa de longa duração. Eu não sei se ele é um programa de tão longa duração. Eu fico lembrando de um amigo nosso que, lá uns 10 anos atrás, eu lembro dele contar de um grupo de prática que ele participou durante 7 anos. E isso já é mais longa duração, assim, isso eu acho que está mais, né, semanal, assim, grupo de prática, 7 anos. Então, é isso, eu queria trazer esse temperinho de um outro olhar, mas não, isso é só um passinho numa jornada muito maior. Mas então, também, por isso que é um aprofundamento, né? Então, para pessoas que já estão realmente querendo aprofundar na CNV, querem entrar mesmo, mergulhar, experimentar, né, realmente, que é algo... e então, com essa vontade, né, de se olhar, de se investigar, de estar em companhia, para ter esse apoio, né, para apoiar outras pessoas também na mesma caminhada, estar junto com outras pessoas. Isso, para mim, é muito legal. Tem sido muito importante na minha caminhada ter companhia, né? Não fazer sozinha. Igual qualquer outra coisa, eu não gosto de fazer sozinha, por exemplo, sair para andar, fazer atividade física. Não, tudo que é sozinha eu não faço. Eu saio para andar com alguém. Eu vou fazer, sei lá, yoga, eu preciso estar numa aula que tem outras pessoas. Eu poderia fazer sozinha, mas meditar, eu estou participando agora de um grupo de meditação, todo dia de manhã. É um grupo online, mas é um grupo. Eu poderia sentar sozinha para meditar. Em grupo, parece que é muito mais legal, assim, mais fácil, dá ânimo. Então, essa é, pelo menos para mim, né? É assim. Que outras perguntas surgem? Tem mais curiosidades ou dúvidas? Coisas que... Ideias ou depoimentos. Vocês querem brincar com um ou outro conceito de distinção? Eu estava olhando A gente aqui... pode pegar alguma, né? É, Qual que você estava... Qual que você está... Então, também, como elas não têm uma sequência, né, como o Yuri tinha falado, não é que primeiro é essa, depois aquela. Então, se a pessoa perde um encontro, não vai ter problema nenhum ela vir no outro encontro, porque não é que ela perdeu uma coisa não vai entender o próximo. Elas são todas, a gente não é uma sequência, não tem uma sequência específica. A gente poderia pegar qualquer uma aleatoriamente, né, e seguir. Tem alguma que você gostaria de trazer? Trisha abriu o microfone? Quer falar alguma coisa? Ou talvez, acho que ela acabou de chegar. eu estou aqui vendo uma saltando aqui da página. Eu vou trazer, então, a gente vai fazer só uma breve exemplificação assim, de uma coisa, mas eu acho tão legal. Claro que a gente vai ver com muito mais profundidade, né, no processo, dentro do programa mesmo. Mas aqui, a distinção entre o empaticamente percebendo, né, a percepção empática e a distinção disso da checagem intelectual. A checagem ou a empatização intelectual. A empatia que vem da razão somente, né? E eu acho tão interessante, como eu tenho percebido como tem a ver com outras distinções que olham também para a diferença entre fazer, por exemplo, isso já evoca uma relação com fazer girafa e ser girafa, né? O fazer CNV e ser viver CNV. Mas como tem uma conversa entre forma e a vida que flui através dessa forma, né? Então, muitas vezes, essa coisa de
às vezes eu noto como, em alguns momentos, se eu estou tentando muito mentalmente entender a história, a coisa, estou muito na história, e aí eu estou tentando empatizar a partir disso, parece que tem uma argumentação, parece que começa a caminhar para um lado mais racional, uma coisa mais racional. E quando eu estou simplesmente presente, conectado comigo mesmo, bem ancorado, assim, presente e disponível para a pessoa, eu tô ouvindo a história da pessoa, mas eu tô quase que sentindo a flutuação de energia, de o que ela está vivendo, o que ela está, qual a experiência que ela está tendo dentro daquela situação. E é interessante porque é quase que é uma experiência diferente, é como eu estou agora pensando a diferença entre os dois lados do cérebro, literalmente, né? Que tem então, tem um desenho muito bom que mostra os dois lados do cérebro, um que é todo cheio de fórmulas e não sei o que lá, e ângulos, né, coisas assim, Exato, e aí o né? outro é uma coisa de cores fluindo, assim, um desenho super bonito que mostra a diferença do lado direito e esquerdo. E aí tem a ver com essas coisas, essa coisa de... Essa é uma boa representação da diferença da experiência que eu noto entre esses dois, nessa distinção, né? Uma parece que é cheia de ângulos e fórmulas e não sei o quê, e a outra é cores e fluindo e estando junto. E eu acho que tem momentos onde uma pode ser, onde cada uma delas pode ser uma contribuição muito grande, mas parece algo muito forte de conectar com a vida que está fluindo por trás, de não estar enxergando tanto, tá ouvindo a história, mas não está prestando tanta atenção na história, mas fluindo mesmo com o que está por trás. Eu estou olhando até aqui porque a gente, como não tem nada escrito em português, né, sobre esse assunto, até mesmo o nome das distinções, a gente está fazendo, meio que traduzindo e pensando qual é o melhor termo para traduzir, né? Essa que o Yuri está falando, no inglês é empathic sensing versus intellectual guessing. Intellectual guessing. Então, o sensing não é uma coisa de sensorial, assim, agora eu estou pensando que a tradução seria percepção empática versus palpite intelectual ou suposição intelectual, né? Uma suposição racional ou é algo mais de percepção mesmo, a empatia num termo de percepção, que tem mais a ver com sensorial mesmo, né? Então, Isso é uma das esse é também uma coisa que a gente vai Isso é uma das coisas que eu gosto, que talvez. tem várias nuances e formas diferentes de entender cada uma dessas distinções, então e cada uma delas contribui na expansão da reflexão da experiência em si. Quando eu estou lá, alguém está me contando alguma coisa, e eu estou lá oferecendo empatia, como eu posso estar mais presente com essa minha própria experiência de estar oferecendo empatia? Eu estou percebendo enquanto eu estou fazendo, isso é qualidade de presença também, né? Enquanto eu estou fazendo as coisas, qual o grau de percepção dessa minha vivência do que eu estou fazendo enquanto eu estou fazendo? E quanto eu também estou, quanto está vindo um automatismo, ou quanto eu estou escolhendo conscientemente, fazendo escolhas conscientes de por onde eu quero fluir, o que eu estou achando que vai contribuir mais para a conexão. E também perceber está surgindo a lente de certo e errado, eu estou me dizendo, não, eu estou sendo muito intelectual, isso está errado, é ruim, ou estou querendo me acolher por trás desse julgamento, talvez, o que está surgindo? Eu gostaria de me conectar de um outro jeito, mas ou eu estou tendo julgamento sobre o intelectual que não ajuda, mas talvez em alguns momentos pode ser que ajude. Como é que está sendo essa conversa interna comigo enquanto eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E tentar perceber onde esse certo e errado está reproduzindo, o que está por trás, como é que eu empatizo. Eu não quero também entrar num looping dizendo que o meu certo e errado está errado. Isso é um problema muito
frequente que eu vejo que vira uma coisa que sequestra a transformação, não permite ela acontecer. Então, eu olhar, estou pensando como certo e errado. O que eu estou tentando cuidar com isso? É uma estratégia, né? O que eu estou tentando cuidar? Então, está fazendo sentido, gente, isso? Esse é um grande desafio, né? Eu penso assim, eu quero me comunicar de uma forma diferente agora, que foge desse padrão de certo e errado. E aí, na minha cabeça, eu penso, então está errado eu me comunicar de outro jeito. Quer dizer, eu quero fugir do paradigma de bom, mal, certo e errado, mas eu estou querendo fazer o certo. Então, quer dizer, eu já voltei para aquele paradigma. E às vezes a coisa mais libertadora é olhar assim, nossa, é o meu jeito. Quando eu penso certo e errado, é o melhor jeito, mais forte que eu tenho de cuidar de limites. Uhum. Eu quero ver e reconhecer muito claramente até onde, qual é o limite, até onde está bom para mim e a partir do qual não está atendendo necessidades para mim. A Ana escreveu aqui, é quase uma meta-análise dos pensamentos, é isso mesmo. E também sobre a coisa da empatia, né? A percepção empática. Então, seria uma suposição intelectual, algo mais apático, versus uma percepção mais empática. Acho que é isso mesmo, né? Isso requer uma base, bastante consciência de se manter nesse estado, o que é bem difícil, isso. E aí, é bem comum, né? Assim, quando muitas vezes começa a aprender a CNV, então tem a lista de sentimentos e necessidades, e eu lembro que foi na verdade mesmo antes de eu conhecer a CNV, não, já conhecia a CNV e tinha lista de sentimentos e necessidades, e eu estava fazendo atendimentos é o correspondente ao CVV aqui do Brasil, mas lá no Japão. A gente morou lá 2 anos e meio, e lá em inglês, né? Não em japonês. Aí eu atendia, mas aí eu ficava com aquelas listas e pensando assim, é isso, é aquilo, é não sei o quê. E aí eu estava mais presa nas listas, na coisa intelectual, na palavra em si, do que estar presente com a pessoa, estar ouvindo. Era por telefone, então aí parece que a lista dava para ficar ali com a lista, né? Mas no fim, e isso depois foi se transformando, né? E a lista não foi mais sendo tão importante. Então, vamos ouvir. Sérgio, pode falar. Bom, eu estou aproveitando o espaço que vocês estão dando, né? Ótimo. Às vezes as pessoas não manifestam, mas você falou desse trabalho do CVV. No CVV, eu percebo muitas vezes que você está escutando uma pessoa, apesar de estar fazendo um esforço de estar presente, ser empático, e eu já percebi em relacionamentos pessoais, profissionais, que eu sou capaz de ouvir e entender tudo o que a pessoa está me dizendo. E, ao mesmo tempo, eu sou completamente incapaz de perceber o que ela está vivendo, o que ela está vivenciando naquela história que eu estou compreendendo as palavras, né? A história em si, mas não ela dentro daquela história, né? E isso é muito ruim, porque é frustrante é uma frustração de mão dupla, porque quando eu percebo isso, fica claro para mim também que a outra pessoa percebe a mesma coisa, né? Que eu estou entendendo, mas não estou me aproximando. Acho que é mais ou menos isso, né? Fazendo um jogo de palavras. Está claro para mim o que acontece, o que se passa, mas não o que acontece dentro dela. E isso é uma sensação assim, esquisita, porque, para mim, né, em especial, porque eu sou uma pessoa muito racional, analítica, então isso vai sempre na minha frente, né? Eu tento entender, mas muitas vezes a minha compreensão é pequena ou quase nula, porque é aquilo que o Yuri colocou como essa distinção, né? É uma empatia que acontece intelectualmente, mas ela não acontece, eu não sei que nome eu daria, né? Assim como eu percebo a coisa, mas ela não acontece relacionalmente, né? Então, eu não fico perto do outro, por incrível que pareça, né? Eu não fico ao lado dele, né? Eu compreendo e me mantenho distante ao mesmo tempo. É uma coisa esquisita. Eu estou entendendo que você está falando de uma que tem talvez uma compreensão mais superficial, que está mais nesse nível da razão, e uma outra
um outro nível de conexão que é mais próximo, que é mais profundo, que é uma empatia mesmo mais profunda, né? Exato, é como se fosse uma companhia rasa. Eu posso ser uma companhia rasa e uma companhia profunda. Certo. E normalmente eu sou uma companhia rasa. E isso é frustrante, assim, para as minhas intenções. Uhum. Eu estava pegando essa parte, Sérgio, de que para você é muito importante oferecer essa contribuição da pessoa conseguir sentir o quanto ela está sendo realmente compreendida profundamente, dela sentir que tem alguém fazendo companhia ou testemunhando ela na experiência mais profunda dela se sentir realmente em companhia. Exatamente, é isso. É a diferença entre alguém que se importa e alguém que talvez não se importe. E eu acho que isso é dolorido. Uhum. Muito legal. Obrigado por trazer isso, Sandra. E a gente, na verdade, assim, nos grupos onde a gente vai estar junto, nos encontros síncronos, a gente vai, então, ouvir sobre as experiências, né, das pessoas durante os 15 dias, o que cada um experimentou, quem quiser falar. Vamos também colocar em grupos menores, né, para as pessoas poderem estar falando como que cada uma dessas distinções vive em si, o que percebe. Então, vai ter momentos em que vai estar em grupos menores, outros momentos no grupo maior, todo mundo junto, para a gente estar compartilhando, né, as experiências e experimentando ali junto, investigando junto. E tem algumas pessoas que estão indo, a gente também já está dando 1 hora aqui, mais ou menos, né? Aqui o Pedro falou, passei para dar um oizinho, dizer que ter companhia para investigar é tudo de bom. É isso aí. E a Gabriele também está precisando sair. Agradeço a live com os esclarecimentos. Tem alguém que não falou ainda, que gostaria de perguntar alguma coisa, ou tirar alguma dúvida, ou antes da gente concluir? Ou falar qualquer coisa, ou até sobre essa distinção que a gente falou, ou qualquer outra coisa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não, eu assim não tenho nada assim para colocar que eu acredito que vá tipo contribuir hoje. Eu estava assim muito afastada da CNV, né? Eu fiz um curso com vocês lá em Curitiba, maravilhoso, por sinal. Estou acompanhando os grupos, acompanhando as lives de vocês, mas não participando assim, né, ativamente, né? E hoje, por acaso, de manhã eu acordei e passou assim na minha cabeça, né? Eu tenho vários grupos e várias coisas assim. Eu vou acompanhar o primeiro grupo que eu abri, eu olhei o de vocês e digo, nossa, faz tanto tempo, vou acompanhar a live. Gente, maravilhoso poder estar ouvindo de novo, né? E relembrando muitas coisas, porque quando a gente fica um pouquinho afastada, a gente acaba esquecendo muitas coisas, né? E hoje, assim, eu cheguei a sentir até um calorzinho de novo, assim, no coração, sabe? Muito, muito bom mesmo, eu agradeço, gratidão, né? E acho que, assim, eu fui direcionada para isso hoje, pelo meu inconsciente, né? E agradeço muito vocês, gratidão por esse momento. Legal, obrigada, que bom te rever. Muito bom. Marinês, né? Muito bom. E legal que você está também trazendo essa experiência. Muita gente passa por isso. Eu queria dizer, eu escuto pelo menos de muitas pessoas assim de passarem por um curso, de ser muito importante, de conectar com um monte de coisas que fazem sentido. E aí a volta para a rotina, para o dia a dia, é muito solitária muitas vezes, né? Então, a nossa intenção de criar esse programa também tem a ver com isso, de caminhar mais tempo juntos, e cada uma e um vai ter a sua escolha de quanto de companhia quer. Não precisa fazer tudo, não precisa, assim, mas é uma coisa de que a CNV não fica lá em algum curso, em algum lugar, em algum final de semana e acabou. Mas ela está mais dentro do dia a dia, na vida do dia a dia e com outras pessoas
Agora, com a pandemia, tem tanta coisa difícil que andou acontecendo, mas uma coisa que ficou mais intensa é a quebra das barreiras da distância, né? O Zoom, essa coisa de trazer isso mais para o dia a dia. De repente, a gente está fazendo cursos com pessoas em continentes diferentes ao mesmo tempo. É uma coisa muito maluca, né? Que abriu essas portas para, olha o que dá para fazer. Então, essa companhia, ela pode estar existindo de uma forma mais suave, inserida no dia a dia, e pode ser um apoio legal para quem está com uma vontadezinha, assim, de ter isso Mais presente. mais né? presente, isso. E a ideia, na realidade, é que isso é uma primeira iniciativa da gente mover pessoas por mais tempo, mas nós estamos no processo de criar uma comunidade permanente de comunicação não violenta online, onde a gente vai estar com isso como um projeto para a vida, assim. Não vai ser mais uma coisa que começo, meio e fim. Né? Com várias atividades, né? Coisas acontecendo. Muito bom. Será que a gente encerra? Eu estou meio na dúvida se pergunta de novo, se mais alguém quer falar algo, para a gente não fazer ficar muito longo também. Alguém quer dizer? Vai, vamos lá. Mais alguém tem alguma pergunta antes da gente concluir, fechar, ou algum comentário, alguma coisa? Estelle? Diga. Oi. Só queria compartilhar rapidinho, que foi muito interessante ouvir sobre essa distinção, né, que vocês exploraram um pouco, e já me deu um nozinho, assim, fiquei intrigada, foi interessante, porque trabalho com educação infantil, então o maior desafio, né, para as crianças é conseguir verbalizar, né, identificar o que eles estão sentindo e verbalizar. Então eu tenho me esforçado muito justamente para a parte mais intelectual, né, para tentar entender, assim, tudo que a criança está passando na família, os desafios em casa, e, né, tentar fazer esse caminho, tipo, ok, esse desafio em sala de aula, né, eu entendo e tal. E eu percebo que não estava dando muito certo, assim. Eu acabava me desconectando, né, por mais que eu entendesse o contexto em casa, da família, quando explodia algum conflito, algum momento ali na sala, né, eu percebia que não necessariamente eu conseguia, né, cuidar de mim, conseguir me conectar com o aluno, conseguir ter aquele momento, né, para o diálogo, enfim. Então foi muito interessante, assim, vocês começaram a falar um pouco e eu já comecei a ficar com um nó na minha cabeça, tipo, meu Deus. Então é legal, sabe, eu pensar em ter um espaço, ter um momento para explorar isso, assim, e pensar na prática, enfim, ver como as opções contribuem, né, para uma convivência com mais conexão, é bom, assim. E aí foi bom que foi bem, para mim foi bem na mosca, assim, algo que estava me gerando várias dúvidas, né? Porque, mas eu ficava pensando, se eu entendo os desafios dessa criança em casa, e eu entendo que pode contribuir para esse momento de descontrole em sala, por que né, a minha reação não está sendo o que eu gostaria de fazer agora, né? Eu queria estar criando um espaço diferente, eu não estou conseguindo. Então foi bem interessante, assim. Fico animada, né, para ter esse espaço. Obrigada. Legal. Legal. Obrigada, Estelle, por trazer, muito legal. Estou entendendo que tem a ver com essa coisa dessa compreensão, a compreensão intelectual mesmo, e algo, tem algo a ver com estar presente ali no momento mesmo, com conseguir se conectar mais com o momento do que com o contexto maior, que é algo mais racional. Mas como fazer para estar realmente se conectar, a empatia ali naquele momento. Talvez isso possa apoiar. É isso, legal. Muito Obrigada. legal isso. Muito Gostei muito que você trouxe isso. Já me trouxe uma outra conexão aqui que eu quero compartilhar só rapidinho. Dá para ir aprofundar muito mais, mas como são duas coisas. Uma é que eu acho que é um texto do Marshall que fala que as palavras não são a empatia. Que a empatia, ela não é a presença empática, ela é anterior a eu dizer qualquer coisa. Né, como é que eu nutro uma maneira de estar com a outra pessoa, como eu estou presente, né? E aí, quando eu falo, eu só estou falando quando eu não tenho certeza se eu entendi bem, eu quero confirmar, ou quando eu quero mostrar para outra pessoa
o meu processo, o que está acontecendo internamente, de uma forma mais explícita, talvez, né? Então, mostrar que eu estou procurando entender. Mas isso também me conectou com uma outra dimensão que ela também fala desse anterior a eu falar, eu checar, que talvez tenha uma dimensão já mais intelectual, né, mais racional, que tem a ver com o efeito de corregulação que acontece entre os seres humanos, principalmente quando fala de crianças no seu processo de evolução, o bebezinho, como ajuda a organizar o sistema nervoso do bebê, poder ter um adulto que está centrado, que está autorregulado, que está emanando um olhar e uma expressão facial, que ela é anterior também a qualquer palavra, mas ela é lida, acolhedora, e como isso ajuda o bebê a ter uma experiência de corregulação do sistema nervoso, e aí quando ele vai crescendo, ele vai aprendendo, e como criança também, vai aprendendo que essa experiência significa estar regulado, e vai aprendendo também a internalizar e fazer isso sozinho, quer dizer, tem uma relação com essas memórias registradas. Então, eu acho tão interessante isso da tua experiência de educação e de educadora, de ser o adulto que está lá acolhendo a criança, como antes de você falar qualquer coisa, eu fico imaginando como será que a expressão, como a criança te sente, já faz ela... Quanto é desafiador, né? Esse lugar de educadora, de eu preciso estar centrada o tempo inteiro, autorregulada. Não. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero também tirar, se está vindo sim. esse peso de achar que você tem que estar... Né, porque nos meus estudos, eu tenho percebido como não é o estar regulado o tempo todo, que é o que ensina mais o bebê ou a criança, mas é o adulto que sabe se regular. Então, quando desregulou, quando está tenso, quando está alguma coisa, voltar e conversar, fazer o processo de reconexão em torno disso, sabe? Hoje eu estou um pouco assim e tal, mas eu quero estar presente aqui, quero estar... Saber voltar, né? Isso, voltar. É tipo um modelo mostrando como dá para fazer. Quando eu me bagunço, como é que eu volto de novo? E que o fato de eu ter me bagunçado não quer dizer que a gente está desconectado, mas não, eu volto e você é importante, você está falando, eu estou aqui para te ouvir. Mas, né, não é para ninguém ser santo e perfeito e mestre zen, mas essa coisa do continuamente voltar, como tem a ver com essa outra esfera de empatia que não é intelectual, racional, mas é viver isso, né, na relação. Tá fazendo sentido isso? Eu não sei, essa relação veio aqui para mim como uma coisa muito potente. Sim, faz muito sentido. Eu fico muito, né, assim, animada para explorar mesmo, né, porque é isso, às vezes eu tô na posição assim, tá tudo bem, e aí quando explode, como eu sou a professora, então vem apagar o incêndio, né, então nem sempre eu consigo mesmo, né, me perceber e perceber os alunos, e, né, então às vezes chove mesmo, discurso certo e errado, enfim, então eu queria investigar, assim, né, e em outros momentos eu consegui também, assim, parar e me conectar mais com, né, a criança ali naquele momento, né, então foi interessante ver também, né, o que acontece quando, né, a minha fala reproduz mais assim o que eu estou pensando, estou tentando entender, tem mais alguma coisa que você queria falar, então tive experiências para os dois extremos, um pouco no meio, então eu fico querendo investigar mais, entender mais, ter companhia para navegar, né, isso assim, para poder ter uma caminhada assim com os alunos que seja mais prazerosa, né, assim, para a gente aprender mais coisas assim. Então tem sido interessante refletir sobre isso. Muito obrigada. Legal. Obrigada, Obrigado, Estelle. Gratidão. Super valioso. Vamos concluir? Vamos terminar? Vamos. Quero agradecer a presença de vocês, todas e todos aqui. Quem falou, Gratidão. quem não falou também. Os silêncios também são importantes. A presença de todo mundo. Tem gente que só escreveu coisas aqui, pelo né? chat. Legal, Flávia, ter você com a gente também aqui. Obrigado pelo comentário no chat. Então, é isso. Talvez a gente faça mais uma live semana. Talvez. Não, mas se não tem... Enfim, não sei. Vamos ver aí. Dá. E a ideia é a gente começar dia 2 de outubro, que é o dia... Vai começar dia 2 de outubro, que é o dia
Internacional da Não Violência, aniversário do Gandhi também. Então, a gente estava pensando, quer começar nessa data que tem um significado, né? A não violência, o nome comunicação não violenta vem daí, da não violência, né? Do Gandhi, do Ahimsa, do Martin Luther King, que foram inspirações para o Marshall Rosenberg. Então, gratidão pela presença de todas, todos, e a gente se vê. Vamos abrir os microfones e dar um tchau aqui, geral? Pode abrir os Tchau, microfones para dar um tchau geral. Obrigada. Tchau, obrigada, Tchau. tudo de bom. Obrigada. Gente, Tchau, gente. grato. Tchau, bom fim de semana. Bom fim de Bom fim de semana. semana. Tchau, tchau. Bom descanso a todos e todas. Descanso. Beijos. Tchau, beijos.